como o feijão virou moeda no Japão feudal. Imagine um mundo onde a moeda não era de ouro nem de prata, mas de feijão. Sim, feijão. Um simples grão, comum na alimentação do dia a dia, chegou a valer tanto quanto metais preciosos no Japão feudal. Como isso foi possível? O que leva uma sociedade a confiar sua economia a um alimento perecível? Estaríamos falando de escassez, de poder político ou de uma genial jogada de controle econômico? E se eu te dissesse que o feijão não apenas alimentava, mas financiava guerras, construía templos e definia quem era rico ou pobre? O Japão dos séculos XV e XVI vivia um período de fragmentação, onde senhores feudais, os daimyo, competiam por território e prestígio. Nesse cenário de instabilidade, uma moeda precisava ser algo universal, aceito por todos, e, surpreendentemente, o feijão se tornou exatamente isso. Mas essa história não é tão simples quanto parece. O feijão virou mais do que uma mercadoria. Tornou-se símbolo de poder, resistência e sobrevivência. Prepare-se para conhecer a surpreendente trajetória de um grão que alimentou impérios e sustentou economias. Porque às vezes o valor de uma moeda está menos no metal e mais na confiança. E no Japão feudal, essa confiança era um feijão. Para entender como o feijão se transformou em moeda no Japão feudal, precisamos mergulhar no período Sengoku, cerca de 1467 a 1603, uma das eras mais caóticas e violentas da história japonesa. Foi um tempo de guerras constantes entre clãs e senhores feudais conhecidos como daimyo, que lutavam pelo controle de terras e poder. O imperador existia, mas tinha pouca autoridade. O real controle estava nas mãos desses líderes regionais. Em meio a essa instabilidade política e econômica, o uso do arroz como forma de pagamento já era comum. O arroz era a base da alimentação japonesa e símbolo de riqueza. Mas havia um problema. O arroz era extremamente valorizado, o que dificultava seu uso em pequenas transações. Era como tentar comprar um doce com uma barra de ouro. Havia então a necessidade de algo menor, fracionável e igualmente confiável. É nesse contexto que o feijão entra em cena. Mais especificamente, o feijão soja e o azuki, grãos comuns nas refeições e rituais japoneses. Esses grãos começaram a ser utilizados nas trocas comerciais locais, especialmente em regiões agrícolas onde a produção era abundante. Eles tinham vantagens claras, eram leves, podiam ser armazenados por algum tempo e eram aceitos por camponeses, mercadores e até guerreiros. Os templos budistas, que tinham enorme influência sobre o povo e as terras, também desempenharam um papel crucial. Muitos deles recebiam feijões como forma de tributo e dízimo, reforçando seu valor simbólico e econômico. Em algumas regiões, o feijão era literalmente contado, armazenado e redistribuído como se fosse moeda oficial, o que, na prática, o tornava uma unidade de valor local. Outro fator importante foi a descentralização monetária. O Japão não tinha um sistema unificado de cunhagem de moedas nesse período. Muitas regiões cunhavam suas próprias moedas ou usavam moedas chinesas antigas. Em outras palavras, a moeda era qualquer coisa em que se pudesse confiar. E o feijão, por mais improvável que pareça, se encaixava perfeitamente nesse papel. Portanto, ao contrário do que se possa imaginar, essa moeda vegetal não foi uma aberração. Foi uma resposta lógica às necessidades práticas de uma sociedade em constante transformação. O feijão tornou-se uma alternativa eficaz ao arroz, especialmente em momentos de escassez ou em transações locais. Ele era literalmente dinheiro que dava para comer, e às vezes, comer era mais valioso do que guardar. O uso do feijão como moeda no Japão feudal não apenas refletia a economia local, ele influenciava diretamente decisões políticas, estratégias de guerra e até práticas religiosas. Com o tempo, os grandes daimyo perceberam que controlar a produção e distribuição desses grãos era uma forma de poder. Afinal, quem controlava a moeda, controlava o povo. Em algumas províncias, armazéns gigantes foram construídos exclusivamente para estocar feijões. Esses locais funcionavam como bancos primitivos, onde os agricultores podiam deixar seus grãos e receber recibos de depósito. Esses recibos começaram a circular como promissórias, antecipando a ideia moderna do papel moeda. Ou seja, o feijão era o lastro e os papéis representavam seu valor.
Isso permitia transações mais seguras sem o transporte físico do alimento, o que era essencial em tempos de guerra ou instabilidade. Há registros de que, durante certas campanhas militares, generais e samurais recebiam pagamento parcial em feijões, não apenas para alimentar os soldados, mas como forma de garantir sua lealdade. Era uma moeda que supria as necessidades mais imediatas, matar a fome e negociar suprimentos. Religiosamente, o feijão também ocupava um papel curioso. O Setsubun, festival tradicional japonês, realizado para afastar maus espíritos, envolve o lançamento de grãos de soja enquanto se grita Oni wa soto, fuku wa uchi. Demônios para fora, sorte para dentro. Esse simbolismo ajudava a reforçar o valor ritualístico do feijão e, por extensão, sua legitimidade como moeda. Mas como toda moeda alternativa, o feijão tinha seus riscos. Era perecível, suscetível a pragas e intempéries. Uma má colheita poderia provocar inflação, uma superprodução, desvalorização. Em tempos de guerra, ataques a plantações ou armazéns de feijão eram estratégias deliberadas para desestabilizar regiões inteiras. Ainda assim, o sistema funcionou durante décadas. A confiança coletiva na utilidade do feijão era tamanha que em muitos vilarejos não se usavam moedas metálicas por anos. Esse modelo só começou a perder força com o início da unificação do Japão sob o comando de Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e, finalmente, Tokugawa Ieyasu. Com a centralização do poder, veio também a padronização da moeda. Mesmo assim, o legado do feijão como moeda não desapareceu. Ele sobreviveu nas práticas agrícolas, nas tradições culturais e em expressões populares. E nos mostra algo importante. O dinheiro é, antes de tudo, uma construção social. Não importa se vem em ouro, papel ou feijão. Se todos acreditam no seu valor, ele funciona. E no Japão feudal, essa crença foi levada tão a sério que até o grão mais humilde virou símbolo de poder. A história do feijão como moeda no Japão feudal nos convida a uma reflexão poderosa sobre o verdadeiro valor do dinheiro. Afinal, o que torna algo valioso? É o material de que é feito? O respaldo do Estado? Ou é simplesmente a confiança coletiva de que aquilo tem valor? No Japão dos séculos XV e XVI, um simples grão se transformou em um dos pilares da economia local. Alimentava pessoas, pagava dívidas, financiava exércitos e sustentava templos. Era prático, acessível e simbólico. E mesmo com todos os seus riscos, perecibilidade, flutuações de oferta, ataques a plantações, o feijão provou que uma moeda pode nascer da necessidade, da criatividade e da aceitação social. Hoje, em tempos de criptomoedas, tokens digitais e economias cada vez mais virtuais, é interessante lembrar que o dinheiro já teve muitas formas. E que talvez estejamos apenas reinventando antigas ideias com novas tecnologias. Se no passado o feijão era lastro, hoje é o algoritmo. Mas o princípio continua o mesmo: confiança. O caso do feijão japonês nos mostra também como culturas diferentes podem criar soluções econômicas únicas, adaptadas à sua realidade. E como, em momentos de crise ou transição, o ser humano é capaz de encontrar valor onde menos se espera. E você, já tinha ouvido falar do feijão como moeda? O que acha dessa ideia de que o dinheiro pode ser qualquer coisa, desde que todos acreditem no seu valor? Deixe sua opinião nos comentários, ela pode render um próximo vídeo. Se esse conteúdo te surpreendeu, inscreva-se no canal Mundo Enriquecedor, curta e compartilhe com alguém que ama história e economia. Aqui, cada vídeo é uma viagem pelas moedas, riquezas e estratégias que moldaram o mundo. E se você ficou até aqui, obrigado! Prepare-se porque o próximo vídeo pode ser ainda mais inusitado. De grãos de café usados como salário a pedras gigantes como reserva de valor. Afinal, quando se trata de dinheiro, nada é tão simples quanto parece.